Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao 20º Encontro de Participantes e Assistidos, a nossa segunda sessão. O nosso evento inicia-se agora e tem previsão de encerramento ao meio-dia. Nós disponibilizaremos também uma pesquisa de satisfação, então nós pedimos a colaboração de vocês nas respostas, é muito importante para nós. E as perguntas, elas podem ser realizadas por meio de chat. E no final, os nossos palestrantes irão respondê-las. Bom, mais uma vez, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela participação de vocês. E eu passo a palavra agora para o Eléo. Eléo, por favor. Bom dia a todos. É uma grande satisfação para a gente estar realizando mais essa live, né? Mais essa oportunidade de falar um pouquinho sobre previdência, em termos de conceitos de educação previdenciária, de resultados do plano Embraer-Prev, enfim, uma oportunidade da gente estar em contato, ouvir questões, né? Como a própria Juliana falou, nós vamos ter aí a possibilidade de trocar ideias depois por meio de chat, né? Então, por favor, fiquem à vontade para endereçar aí as suas dúvidas e observações, comentários, enfim, tá? Nós vamos passar rapidamente aqui a programação. Eu acredito que todos estejam vendo já. Então, hoje nós estamos aí, como a própria Juliana comentou, é o 20º encontro, né? Então, parece que foi ontem que a gente começou com esses eventos e realmente já há bastante tempo a gente vem fazendo isso, que para nós, como eu mencionei, é uma grande oportunidade. E hoje nós temos essa agenda. Primeiramente, a gente vai contar com o André Soares, né? Eu já vou falar um pouquinho do currículo dele, falando um pouco sobre cenário e perspectivas, né? O André é um economista importante dentro do Banco do Brasil assim, já vou falar novamente sobre todo o background dele, mas que trabalha muito com essa questão de cenário, com essa questão de perspectivas. Então, para nós vai ser muito importante, sobretudo para os nossos participantes que querem entender um pouco melhor o que está acontecendo no mercado e também, principalmente, né, que tipo de perspectiva a gente pode ter para o ano ou para os próximos anos em termos de economia. A gente sabe que muitos dos nossos participantes prestam muita atenção nesse tipo de informação, exatamente por conta da possibilidade de revisar ou não o seu perfil de investimento. Então, isso vai ser uma oportunidade de a gente trocar algumas ideias com o André. Depois a gente fala um pouquinho sobre os resultados da Embraer-Prev, uma visibilidade, né? E a gente abre para perguntas na sequência, tá? Queria apresentar o André, né? O André é graduado em Economia pela UFMG, é mestre em Economia pelo UFSC, já atuou como professor de Economia, Economia Brasileira e Finanças. Ele atua como economista na BB Asset, né, na Asset do Banco do Brasil, é o maior, na verdade, a BB Asset é a maior asset do Brasil em termos de volume patrimonial, e ele atua como economista na BB desde 2015, já foi responsável pelo acompanhamento na parte de commodities, né, pela economia chinesa, questão de Europa e Estados Unidos, e atualmente ele é o economista responsável pela economia brasileira, tá? Com foco em inflação e política monetária. Tudo que a gente precisa saber nesse momento, né? Interessa também por economia aplicada. Então, André, sem mais delongas, né? Por favor, seja bem-vindo aí, obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? Léo, obrigado aí pela apresentação. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade aqui de apresentar o nosso cenário aqui, né, da BB Asset, que nós somos a Asset do Banco do Brasil. A gente tem em torno de 1,5 trilhão de reais sobre a nossa gestão aqui. Somos uma equipe de pouco mais de 300 funcionários. E aqui na área de macroeconomia nós somos 6 funcionários, 6 economistas. A gente constrói, a gente atualiza mensalmente o nosso cenário e é um grande prazer, a gente fica feliz com essa oportunidade, né?
E aí, sem mais delongas, né, Léo, vou entrar já para falar um pouquinho de economia. Eu vou tentar compartilhar minha tela com vocês, que aí todos nós conseguimos aí ver o cenário. Obrigado, Edgar. Edgar já confirmou aqui que está aparecendo na tela. Então, esse é o nosso cenário. Primeiro eu vou falar um pouquinho da economia global, um pouquinho do mundo. Depois a gente fala do Brasil. Lá no mundo, a gente passou por um momento delicado em relação a bancos, né? Tivemos aí um banco, não um, mas na verdade foram 3, sendo 2 bancos importantes, assim, bancos regionais, mas o Silicon Valley Bank e o First Republic, bancos que quebraram, né? Teve mais um menor. Então nós tivemos um estresse no setor financeiro americano, um estresse. Quando a gente olha para o Silicon Valley Bank, tem 2 importantes razões para isso ter acontecido. Primeira razão, o Banco Central americano vem subindo juros e o banco não se protegeu, não se preparou para a subida de juros. Então, à medida que o Fed foi subindo juros, o banco tinha muitos papéis na carteira e aí, ao fazer a marcação ao mercado desses papéis, ele levou um prejuízo, porque eram papéis que ele tinha comprado lá atrás com juros baixinhos. Além disso, o banco atende a um público muito específico lá nos Estados Unidos, de empresas de tecnologia, empresas que começaram a usar muito o caixa delas no ano passado. Então, os depósitos nesses bancos, eles foram caindo durante o ano passado, e aí se viram em uma situação delicada esse início de ano. Mas o que eu queria mostrar para vocês? Quando a gente olha que o spread, o risco, é uma medida de risco. Quanto que o setor bancário, alguns bancos estão pagando a mais de juros por conta do momento de estresse. Eles começam a pagar um valor mais alto, mas isso já recua. Então a gente já vê uma certa acomodação dos riscos. Quando a gente olha índice de condições financeiras, é uma medida, nós economistas nós pegamos ali bolsas, moeda, quantidade de moeda em circulação, taxa de juros, a gente junta isso tudo, coloca no liquidificador, eu costumo dizer assim, e a gente extrai um índice, que é um índice que vai nos dar a facilidade ou não das empresas conseguirem captação. Então, quando o momento é bom, né, como foi aqui lá em 2021, 2022, que os juros eram baixos e o Banco Central americano estava colocando dinheiro no mercado. Então, era um momento bom para captar. Aí, depois, o Banco Central americano começa a subir juros. E aí, ficou um momento ruim para a captação das empresas. Olha na pandemia. Na pandemia, o momento foi mais difícil ainda. Então, há uma piora nesse momento mais recente, mas hoje já há uma certa flexibilização. Então, o impacto desse momento da economia americana não foi duradouro. Tá? E aí, pessoal, surgiu mais um problema, né, Léo? Apareceu mais uma dificuldade no período recente. O governo americano, está aqui, ó, teto da dívida. O governo americano, o Congresso americano, ele precisa aprovar o teto da dívida. O que significa? Se o Congresso não aprova para aumentar o limite de endividamento do governo, o governo não pode mais captar recursos no mercado. Tá? E hoje, a dívida americana, dívida lá nos Estados Unidos, já chegou nesse teto. E o caixa
né, o Tesouro Americano, o governo americano, o dinheiro que ele tem para pagar, né, desde a escola, né, o professor, para pagar os militares, né, o esforço de defesa, para custear, né, todas as agências e todos os serviços públicos, está aqui, ó, baixinho, baixinho. O governo americano costuma ter 500, em torno de 500 bilhões para fazer frente às necessidades, ele está com menos de 100 bilhões. Aqui está o dinheiro da escola, aqui está o dinheiro, né, como eu disse, dos militares para a defesa, e aqui também está o dinheiro para pagar os juros da dívida pública. Então, na prática, o que a secretária do Tesouro americano disse? Ela disse que na primeira semana de junho não vai ter mais dinheiro. O caixa vai se aproximar de zero. E aí, ou eles vão ter que escolher. Se não resolverem essa questão do teto da dívida, ou eles continuam com serviços públicos, ou eles continuam com ou eles pagam os juros do Treasury, os juros da dívida pública. Então, lá atrás, em 2011, o que aconteceu? O governo americano ele parou com os serviços públicos, mandou os servidores públicos para casa, e aí o resultado é esse aqui, foi parecido com esse. A economia americana sentiu o impacto, um impacto importante, porque para o governo, né, param os serviços públicos, param as repartições, param as escolas, uma série de serviços são impactados, enquanto não se resolve o teto do endividamento. Existe aí um prazo curto, 1, 2 semanas, até que o governo entre em shutdown, que é o termo que eles usam, quando o governo para. Existe uma opção que é uma postergação temporária então você cria um limite temporário que o Congresso pode aprovar enquanto se discute os temas mais difíceis, os temas mais delicados. Né? A nossa visão, Léo, e participantes, é que o governo americano, o Congresso, né, porque esse é um tema do Congresso, ele vai conseguir entrar em um acordo, vai conseguir direcionar esse assunto antes desse impacto mais severo. Tá? Mas se de tudo ele não conseguir negociar e esse tema, o governo precisar paralisar por um tempo suficiente, paralisar, da última vez que isso aconteceu foram 40 e... Deixa eu colar aqui, pegar uma... Na verdade, foram 72 dias de impasse da última vez que isso aconteceu, em 2011, no governo Obama. E aí, o impacto hoje, se a gente tiver algo parecido, seria desse tamanho. Mas a nossa visão é que eles vão conseguir direcionar esse assunto sem esse impacto severo na atividade econômica. Né? Aí, Léo, um ponto interessante, deixa eu voltar aqui, é que o governo americano, há meses, ele não vai ao mercado colocar títulos, colocar papéis no mercado. Ele não está captando, né? Porque ele já chegou no teto da dívida e aí ele não tem mais como captar novos recursos. Uma vez solucionado esse problema, tá? Se solucionar, é possível que o governo americano venha a mercado captar e venha com uma disposição elevada.
E aí talvez a gente veja problemas de liquidez, né, e problemas, uma volatilidade no mercado de renda fixa global. Tá? Trocando em miúdos, é possível que ele jogue até os juros para cima, quando a gente pensa no 10 anos, os juros de 10 anos. É possível que tenha uma falta de liquidez no mercado, até porque o Banco Central americano ele está enxugando recursos. Ele não está colocando, ele está enxugando. Né? Os juros estão subindo e o Banco Central está tirando dinheiro de circulação. Então a gente vai ver um momento, a gente pode ver um momento em que, ao mesmo tempo, o Banco Central está tirando recursos e o Tesouro americano está captando recursos, então uma liquidez muito baixa com um possível impacto nos juros, tá? Se a gente, na hipótese de se solucionar. Se não solucionar, a gente deve ver um impacto importante sobre a atividade econômica. E aí, repetindo, a nossa visão é que o governo americano, o Congresso americano, vai conseguir solucionar, mesmo que pela solução temporária, ele vai dar uma solução aí nos próximos 15 dias. Essa é a nossa visão, né? Para um impacto mais limitado disso aqui. Tá? E aí, já entrando na economia americana, a economia americana está num momento bom. A despeito de todo o problema que eu falei antes em relação aos bancos que quebraram, a despeito do juros estar mais alto, a despeito desse problema aí do governo americano não ter meios para ir a mercado, né? E poder, enfim, quando o governo americano entrar em shutdown, ser paralisado, aí quando olha o crescimento, isso aqui é uma medida de nowcast, meio que a gente pega todos os dados econômicos que estão saindo e tenta extrair dali esses dados econômicos, confiança, mercado de trabalho, dados semanais, por exemplo, pedidos de seguro-desemprego, cada dado de vendas ao varejo que sai. Então a gente pega todas as informações econômicas de alta frequência e o ritmo de crescimento. É importante salientar que é um indicador volátil, né? Ele vai e volta numa velocidade alta, mas está lá, 2,5. E quando a gente olha somente para o que a gente chama aqui de hard data, ou dados de PIB, dados duros, né? Dados da economia efetivamente, eu pego aqui o consumo das famílias, eu pego aqui o emprego, criação de vagas, a produção da indústria, somente dados econômicos assim. Eu tiro aqui dados, por exemplo, de confiança, que é um dado subjacente. Então, quando eu pego somente os dados efetivos que vão entrar no PIB, olha o crescimento, em torno de 2. Então, a economia americana está num momento relativamente bom. Tá? Olha o mercado de trabalho nos Estados Unidos, pessoal. Uma criação de vagas elevada. 200 mil vagas por mês de emprego. E a gente gosta muito de acompanhar a taxa de vacância. Eu vou explicar o que é esse dado. É o número de vagas de emprego disponível, é o número de emprego em aberto hoje na economia americana para cada pessoa desempregada. Então, na prática, eu tenho quase 2 empregos abertos, disponíveis para cada pessoa que está procurando emprego. Então, cada pessoa que está lá quer trabalhar, ele tem quase 2 vagas para escolher para onde vai. Então, é uma situação de pleno emprego. Né? Quem fica do lado de fora, às vezes fica porque está escolhendo, porque é outra cidade, é por alguma razão que a pessoa, não quero esse trabalho, eu quero um outro trabalho. Então, não é por opção, é o desemprego cíclico, é o desemprego estrutural,
Às vezes a pessoa não encontra uma vaga específica para ela, mas tem trabalho para todo mundo que quiser trabalhar, tá? Na verdade, tem 2 trabalhos. Então é um contexto muito favorável e é um contexto, olha os salários elevados, e aí eu vou entrar na inflação, pessoal. A inflação não é um problema só do Brasil hoje, é um problema no mundo. E aí a gente olha para a inflação de energia, essa aqui é a inflação de energia, a inflação da gasolina, ou a inflação da conta de luz lá nos Estados Unidos. Ela está caindo. Então, a inflação de energia deixou de ser um problema. Olha como a barrinha estava alta, então era uma inflação alta e era um problema. Agora deixou de ser. Quando eu olho a inflação do goods, a inflação de bens, eu gosto de dizer que essa aqui foi a inflação da pandemia. Lembra que estava faltando as coisas porque a China não conseguia produzir, não conseguia exportar, Taiwan não conseguia exportar, o porto ficou parado, aí o navio não conseguia atracar para pegar as coisas, os itens, né, para levar para os Estados Unidos. Lembra que a nossa indústria automobilística ficou parada porque não tinha componentes, não tinha a tela, né, do carro, não tinha o chip do carro, não tinha o amortecedor às vezes, né? Então é essa inflação aqui, que é a inflação que mostrou esse problema. Então durante a pandemia, olha, ela sobe muito, mas olha agora, já está pequenininha essa inflação de novo, tá? Pequenininho, então é um problema que está ficando para trás. A inflação de comida está aqui, mas quando a gente olha para o preço da comida no mundo, está cedendo. Então essa inflação aqui vai ceder também. Mas fica essa inflação aqui cinza. Esse é o problema, pessoal. Esse é um problema importante. Então, salários altos. Quando a gente pensa em serviços, que essa aqui é a inflação de serviços, é mão de obra. Serviços é fundamentalmente pessoas trabalhando, né? O setor de serviço, a prestação de serviços, né? Envolve muita mão de obra. Então, envolve custo que tem a ver com os salários. E os salários estão em patamar acima do compatível com a inflação. Tá? Parte desses salários tem a ver com a inflação passada, mas parte desse salário tem a ver com o mercado de trabalho americano. Como eu disse, tem 2 vagas de emprego para cada um. Então a pessoa pode escolher, e ali as empresas, às vezes, para direcionar isso, eles precisam, olha, eu preciso muito de um trabalhador, então eu vou subir o salário para contratar. Aí o outro colega do lado vai lá e sobe os salários ainda mais para conseguir contratar, para conseguir captar mão de obra. E aí eu posso ter, nesse contexto, uma espiral inflacionária, em que todo mundo vai aumentando o salário, e aí aumenta o salário, eu passo para os meus custos, eu passo para o consumidor, porque eu aumentei meu custo, né? E aí é algo que o Banco Central americano não quer que aconteça. E aí, já entrando na política monetária, o Banco Central americano deve subir os juros mais uma vez e deve manter os juros altos por mais tempo. Ok? Então, esse game aqui, juros no mundo, ele não está encerrado. Tá, pessoal? O Banco Central ainda vai subir, e mais importante do que subir mais uma vez, é manter os juros altos por um tempo mais elevado, até que ele consiga esfriar um pouco a economia americana para trazer ali, para evitar essa espiral inflacionária de salários, custos e os custos serem repassados para o consumidor. E vou entrar na Europa, que tem uma história parecida. Adiantei alguns slides aqui. Olha a atividade econômica na Europa. Passa o final do ano,
PMI europeu ele acelera, que é uma medida de atividade econômica. A indústria volta a ganhar força, apesar do consumo das famílias ali no varejo um pouquinho aquém, mas esse carinha aqui é mais importante. E ele está me dizendo que a economia europeia também está num bom momento. A Europa tinha um problema seríssimo com energia ao final do ano passado, mas eles conseguiram direcionar esse problema e hoje eles estão com estoque muito confortável. E aí, pessoal, preço do gás natural cedeu. Então, a inflação europeia não é um problema, tá? No seguinte aspecto, a inflação de energia. Assim como nos Estados Unidos, a inflação de energia, a inflação de petróleo, de gás, caiu, cedeu, mas está aqui, ó. Esse é o PIB que a gente espera para a Europa. É um crescimento modesto, mas é positivo. Mas aqui, quando eu olho para a inflação, olha só, a inflação de energia caiu muito, pessoal. Desacelera e desacelera forte. Isso aqui é a conta de luz. Mas quando eu olho para a inflação de serviços, para o núcleo da inflação, a inflação ainda está alta. Né? Então, a inflação europeia ainda preocupa. Quando eu olho, e é o mesmo problema dos Estados Unidos, que é aquela inflação de serviços, que é a inflação de salários. Os salários estão um pouco mais altos lá. Isso para dizer que o Banco Central vai subir os juros mais uma vez, e a gente já ajustou essa visão aqui, outra vez além dessa. Então, os juros europeus vão se aproximar de 4%. Vão chegar pertinho de 4%. Então, um tema hoje, né, os juros no mundo ainda não pararam de subir. Quando a gente olha para o Reino Unido, pessoal, a história é parecida. Também vai subir mais os juros. Né? Vai se aproximar de 5% os juros no Reino Unido. Então, a renda fixa global ainda vai possivelmente aí ter um momento em que de ajuste para cima. Tá? E aí, voltando, né, para a economia americana, esse slide é o que faltou. Aí lá no final do ano é que a gente vai ver a economia americana perdendo força. Tá? Uma perda de força. Se a gente estiver mais correto. Aí só no ano que vem, lá para frente, que a gente vai discutir efetivamente corte de juros na economia americana. E aí no meio do caminho tem a China, pessoal. Acho que é importante a gente falar da China. A China, ela tem passa o final do ano. No final do ano eles estavam lutando contra o Covid. Passado isso, pessoal, a economia chinesa acelera e acelera com força. Tá? O setor imobiliário na China, que era um problema, ele já mostra alguma estabilização. E olha o setor de serviços. A gente está vendo o que nós economistas chamamos de reopening, reabertura. Todas aquelas atividades econômicas que ficaram prejudicadas, eles reabriram. Agora estão funcionando normalmente. A China, até o ano passado, restaurante tinha restrição, cinema tinha restrição, viagens tinham algumas restrições, e isso acabou. Não tem mais restrição. Então a economia reacelera nesse primeiro momento e a gente trabalha, olha só, PIB crescendo 5,5%, 6%, né? No ano o PIB vai ser 5,7%. Então a gente mantém um otimismo com China, né? A despeito de, enfim, não ser a indústria quem vai puxar o crescimento chinês, né?
numa intensidade mais forte, vai ser o setor de serviços, mas é um crescimento robusto que a gente espera para a China esse ano. A Europa eu já trouxe. E aí eu falo da economia brasileira. Nós vamos ter um momento de perguntas, né? Depois, perguntas e respostas. E aí, já entrando na economia brasileira, eu gosto muito desse quadro, já atualizado, com os últimos dados disponíveis. Esse é o mapa de calor da economia brasileira. Quando a gente olha para a indústria, esse aqui é o mapa de calor da indústria. O tom já é mais azul, pessoal. Então já é um tom que mostra alguma fragilidade, já mostra ali que a demanda para a indústria já não está tão bem, a produção já não está tão bem, né, no geral. Então, o setor industrial no Brasil ele está fragilizado. Quando eu olho para os serviços, olha como é que o ano passado, quando a economia brasileira reabre, depois do Covid, o tom fica vermelho. Então, é possivelmente o que a gente vai ver na China hoje, né, nesse ano. A China vai ficar nos serviços num crescimento bem intenso. Mas quando eu olho agora no Brasil, o setor de serviços está perdendo cor, significa que está desacelerando. É um crescimento modesto, é uma dinâmica de crescimento apenas modesta. Tá? Então, é um crescimento, quando eu olho para serviços e indústria, não tem muita força ali. Tá? Não tem muito, enfim. A gente vê a palavra é modesta, crescimento só modesto, minguado, um crescimento bem minguado na economia brasileira. Quando a gente olha para a produção agropecuária, para a produção de grãos, a história é outra. Meu amigo, a produção está 15% acima, né, do trimestre anterior e do ano passado também. O ano passado, que já foi bom no início do ano, na virada do ano, esse ano está melhor ainda. Tá? Então, aqui a produção no ano passado, esse ano, muito melhor, quase comparável a 2017. Então, a gente ajustou, por último, o nosso crescimento para esse ano, por conta desse setor, por conta dessa produção aqui agropecuária, isso vai puxar o PIB do setor, né? Então, a gente tinha um PIB de meio, nosso PIB aqui era meio, tá? Até semana passada. Era um PIB baixinho, ou não era exatamente baixinho, mas era um PIB menor. E a gente passa para 1,2, tá? Um impulso do setor primário. E aí, quando a gente olha para o ano, a economia brasileira vai crescer quase 2, 1,8. Tá? No restante do ano, o crescimento no restante do ano desacelera, né? Quando a gente tem uma produção agropecuária muito forte, geralmente é assim, vem o crescimento num trimestre e nos trimestres seguintes isso já não se, isso não continua, isso não perpetua. Eu tenho a colheita, eu faço a colheita e aí eu já olho para a safra seguinte. Então o crescimento acontece agora e depois ele para de, enfim, colher, acabou. Tá? Aí para o segundo semestre do ano, o crescimento volta para o ritmo de crescimento, deixa eu voltar aqui, desses carinhas aqui, a indústria e de serviços que estão nesse crescimento, um ritmo de crescimento
modesto. Então, aqui eu tenho um crescimento agropecuário, aqui eu fico só com um crescimento modesto da indústria de serviços. Tá? De toda forma, 1,8 de crescimento esse ano, 1,6 de crescimento para o ano que vem. Tá? É um crescimento razoável para a economia brasileira. Ainda cabe citar que a gente aqui na BB Asset, nós estamos mais otimistas do que a média dos colegas, tá? Meus colegas economistas estão mais pessimistas do que a gente. E aí, pessoal, olhando para o desemprego na economia brasileira. O desemprego ele veio caindo, né, nos últimos 2 anos, e aqui eu tenho uma alta, mas é uma alta estritamente sazonal. Então, o desemprego mesmo, a taxa efetiva, ela está em 8,8. É relativamente baixo. Né? A gente estava lá em 15 na pandemia. Então caiu bastante. Mas tem um ponto aqui que me diz que essa taxa de desemprego baixa, ela não é lá essas coisas. Ela não me encanta muito. Ela não está com a verdade toda. Porque teve muita gente que nessa virada de ano saiu do mercado de trabalho. Parou de trabalhar, parou de procurar emprego. Um número acima do normal de pessoas saiu do mercado de trabalho e parou de procurar emprego. Então, quando a pessoa sai do mercado de trabalho e para de procurar emprego, ela deixa ela sai da estatística, ela sai do desemprego. E aí, fugindo disso, pessoal, para fugir disso, eu peguei todo mundo que está empregado, todos os empregos hoje no Brasil, e dividi pelo número de pessoas no Brasil em idade para trabalhar. E aí eu consigo ver isso. O emprego, em relação ao número de pessoas, ele está diminuindo. Está aqui, ó. Em relação ao emprego PIA. E aí eu vinha numa aceleração forte, o emprego vinha numa aceleração forte, né, num ritmo de crescimento 10%, então o emprego estava subindo num ritmo de 10% acima do que aumentava o número de pessoas. Então era um momento muito bom para o emprego. Mas agora eu já estou indo para perto de zero. Então o emprego já desacelerou e agora ele está crescendo num ritmo muito parecido ao ritmo de crescimento das pessoas, da população. Tá? Então eu não tenho uma força no mercado de trabalho genuína. Tá? O mercado de trabalho tem alguma... Não está uma Brastemp, pessoal, usando uma terminologia aí para a gente facilitar aí. Ele não está essa Brastemp toda. Quando eu olho no CAGED, eu tenho uma criação de vagas em que a concentração de não típicos é muito acentuada. Essa não típicos são trabalhadores aprendizes, trabalho intermitente, trabalho temporário, trabalho com carga horária menor do que 30 horas. Então, eu tenho uma criação de vagas concentrada nesse emprego, mais do que o usual. O normal desse emprego é 10% na economia brasileira. Agora está entre 20% e 25%. Esse emprego que é um emprego mais frágil, é um emprego que paga menos. E olha, os salários começam a recuar. Os salários na economia brasileira. Então eu tenho um mercado de trabalho que não está lá essa Brastemp toda, uma economia que, quando eu tiro o agro, é uma economia mais fragilizada. E aí, quando eu olho para a inflação, olha o índice de commodities do Banco Central do Brasil. Ele está despencando, pessoal. E aqui commodities, eu tenho commodities agrícola, soja, milho, eu tenho minério de ferro, eu tenho
commodities metálicas, eu tenho energia, petróleo. Então, está caindo quase 20%, mais de 20% em relação ao ano passado. E na margem, olha aqui, está caindo forte, quase 30% no trimestre. E aí, por exemplo, quando eu olho para a comida, a safra agrícola, por um lado, a produção agrícola, que foi muito forte, está derrubando os preços de alimentos, está derrubando os preços, né, da soja, do milho, café começa a mostrar aí algum arrefecimento. Então, em geral, as commodities agrícolas, o preço de comida está caindo. E aí, por exemplo, quando cai a soja, cai o milho, mais à frente, isso vai cair nos alimentos processados, macarrão, por exemplo, o trigo está caindo também, vai cair o óleo de soja e tudo mais, tudo que vem, que leva soja. E aí, lembra que o frango e a carne de porco, o alimento do frango e da carne de porco é o milho, a soja, né? E aí, então, mais à frente, a proteína animal também começa a cair, né? Então, eu tenho uma dinâmica bastante favorável para a inflação de alimentos. A gente acha que no meio do ano, nessa virada do ano, quando eu olho alimentos em casa, vai ser negativo a inflação, vai cair, vai melhorar para a gente que compra no supermercado. A gente vai conseguir comprar mais coisas. Essa é a minha expectativa. E a inflação de alimentos, que estava rodando 15% ao ano nos últimos anos, ela esse ano vai encerrar um ano perto de 2%, talvez até abaixo disso. A inflação de comida. Então, eu trouxe uma notícia boa. Olha o preço da gasolina na refinaria. O menor patamar desde 2021. A Petrobras cortou, então o preço da gasolina também vai ajudar. E aí, pessoal, um vilão, né, quando a gente olha para a inflação no Brasil, um vilão recente eram as expectativas de inflação, né? A gente projetava números de inflação bem mais altos para os próximos anos, achando que a gasolina ia ficar mais cara, achando que as commodities iam continuar pressionadas, achando que talvez a meta de inflação fosse ajustada para cima. Então havia uma preocupação grande com a inflação para os próximos anos. Mas olha aqui, as expectativas já começam a ceder, estão cedendo. E a nossa expectativa é que as expectativas continuam cedendo. Ok, pessoal? E, dito isso, olha o núcleo de inflação. Ele vai continuar cedendo e vai ficar abaixo de 5% a inflação esse ano. Quando a gente olha para o núcleo, e a inflação mesmo vai ficar em 5,6%. Ano passado a inflação ano passado esteve próxima de 12%, né? Se a gente alongar esse gráfico aqui. E aí já começa a cair, esse ano 5,6%, ano que vem 3,8%, às vezes até um pouco abaixo disso. Então eu tenho a inflação caindo, eu tenho aqui um efeito base. Então, antes de cair em definitivo, ela volta a subir, sobe um pouquinho para perto de 6, mas já desacelera de novo. Mas o quadro inflacionário é melhor do que era meses atrás. E aí, quando eu olho para o Banco Central, né, acho que isso aqui é interessante, eu tenho o mercado de trabalho, a economia brasileira, que não é essa Brastemp, né? Eu tenho produção agropecuária, que é agora, eu vou colher e aí pronto, eu já tenho que olhar para a próxima safra. Isso
isso não impacta o crescimento mais à frente, e aí fica serviços e indústrias que estão mais frágeis, o mercado de trabalho, né, eu já tenho uma desaceleração na criação, na população ocupada, na criação de vagas, eu tenho as commodities caindo, então eu tenho um quadro que está me ajudando na inflação, então o Banco Central vai cortar juros. Vai cortar esse ano para 12,25 e ano que vem para 9,5. Tá? O Banco Central vai conseguir cortar juros. Tá? E aí começa a cortar em setembro, começa com 50 pontos. A gente não descarta que em algum momento aqui, na virada do ano, ele até corte um pouco mais. Corte num ritmo de 75 pontos. É possível. Tá? Pessoal, alguma dúvida? Na verdade, é depois, né, Léo? Depois que a gente tem Isso, André, daqui a perguntas e pouquinho. respostas. E aí, quando a gente olha para o político, esse quadro aqui é um quadro da Eurásia. O que eles dizem? A âncora fiscal vai ser aprovada no Senado, sem mudanças. Então, isso aqui já é dentro do esperado. Né? E a gente vai começar a discutir a reforma tributária. A Eurásia, esse quadro é da Eurásia, eles estão muito otimistas, mais otimistas do que a gente. A gente acha que vai vir um pouco mais de ruído nisso aqui, na discussão da reforma tributária. Então, isso é para dizer que a gente encerra a discussão do arcabouço fiscal e a gente já intensifica agora o debate sobre a reforma tributária, né, no campo da política. E acho que ajuda um pouquinho também, no curto prazo, essa discussão, mas é uma discussão, já é uma bola mais dividida do que foi a bola do arcabouço fiscal, tá? Aqui tem muita gente que não, enfim, torce o nariz para a reforma tributária, porque tem gente que vai pagar mais e tem gente que vai pagar menos. Quem vai pagar mais está meio incomodado, então pode ser que não. Enfim, aí começa o debate e a gente vai ver algumas caneladas nesse debate. Acho que é isso a minha parte, pessoal. Acho que agora, né, Léo, volta para você, né? E depois a gente está disponível aí para perguntas e respostas. Então, tá bom. Então, vamos lá. Aqui, como a gente sempre faz, né, a gente sempre posiciona alguns indicadores que a gente considera como sendo indicadores chaves, né, da nossa gestão. E aqui a gente cita, primeiramente, a questão do patrimônio do plano. O patrimônio do plano atingiu agora em abril 4,3 bilhões, é uma marca importante, sobretudo se a gente considerar que nós passamos por uma pandemia, né, onde uma situação expôs, né, algumas fragilidades até da nossa economia, o próprio André mencionou, nos gráficos aparece muito claramente esse período mais difícil, né, pelo qual a economia global passou, não seria diferente aqui, mas mostra que neste período, no plano em breve, os participantes continuaram fazendo suas contribuições, a gente continuou recebendo contribuições como contrapartida da empresa, enfim, o patrimônio continuou crescendo e atingindo este resultado. Ao mesmo tempo, a gente avalia também o quadro de participantes assistidos. Esse quadro, obviamente, durante o período, ele, em função de movimentações da empresa, ele recuou um pouco, mas rapidamente a gente já voltou ao patamar que estava antes da pandemia, né, na época em 2019. Então, esse número ele espelha bem aí também essa superação. A gente pode olhar um outro dado aqui, o quadro de assistidos já é bastante importante, né? Acima de 2.000 assistidos, ou seja, participantes que já se aposentaram, estão recebendo benefício pelo plano, mas mesmo assim
né, representa ainda um percentual pequeno do todo, apenas 10%, o que é uma notícia muito boa, porque significa que o plano ainda tem muito espaço para crescer. Então, grande potencial ainda de crescimento, porque a grande maioria, 90% dos participantes, ainda estão em fase de acumulação de recursos, tá? A taxa de adesão ao plano, ela recuou um pouco também, comparativamente aos períodos anteriores, muito em função das dificuldades, né? Hoje, muita gente trabalha remotamente, então, fazer contato com os novos empregados que estão espalhados pelo Brasil. Muitas vezes, você apresentar uma proposta de adesão ao plano é um pouco mais complexa, né? E quando era tudo presencial, muito mais simples, olho no olho, né? Então, muito mais tranquilo. Mesmo assim, é uma taxa de adesão ainda extremamente importante, significativa, principalmente se a gente comparar com o mercado. A gente continua bastante focado e dedicado com a nossa rotina de atendimentos. A gente procura cada vez mais estreitar os relacionamentos com os nossos participantes e assistidos através dos nossos diversos canais de atendimento, né? 0800, canal de atendimento via portal, via aplicativo, o app, né? Via assistente virtual em nosso portal e no aplicativo, né? Também fale conosco por meio de respostas e interações via e-mail, e também atendimento presencial que nós temos em São José dos Campos, principalmente porque aqui está concentrada a maior quantidade desses participantes. Não obstante a gente ser um plano ainda jovem, né, com apenas 10% de aposentados, os benefícios pagos já são bastante significativos. Então, a gente está projetando para o final do ano, né, um pagamento de 158 milhões de reais sob a forma de benefício. Então, a Embraerprev devolvendo, né, aos nossos participantes aquilo que eles contribuíram ao longo de suas vidas. Falando em investimentos, aqui a gente tem a composição da carteira, então a gente tem a composição consolidada, mostra uma entidade muito, uma gestão muito preocupada com o momento atual. Então, a gente vê um nível elevado de concentração em renda fixa. Então, a gente pode considerar essa parte verde, a verde mais escura e a verde mais clara. Então, se a gente considerar o somatório dessas duas partes, que são renda fixa, nós vamos ter mais de 86% alocados em renda fixa, ou seja, uma carteira bastante conservadora, muito preocupada com a preservação do patrimônio. Não obstante, a gente tem a diversificação com outros segmentos, renda variável, né? A parte imobiliária, também empréstimos. Okay? Aqui a gente consegue ver essa abertura por perfil. Então, a gente vê que o perfil conservador segue a sua estratégia de estar mais focado exclusivamente em renda fixa, né? Sabemos que o multimercado, embora ele tenha renda fixa como a sua estratégia preponderante, sua estratégia principal, ele também tem alguma pitadinha, né, de risco, principalmente no que diz respeito à questão aí de operações com derivativos, né, operações de compra e de promessa de compra e venda, que podem trazer alguma volatilidade, também alguma coisinha de bolsa, mas embora num patamar bastante pequeno. Por isso que esse segmento é considerado também renda fixa. A gente vê o perfil convencional arrojado, já com um pouco mais de risco, né, seguindo as suas trajetórias também. Quem escolhe, né, o participante que escolhe o perfil convencional ou o perfil arrojado, ele escolhe ter um pouquinho de risco, um pouco de risco. O arrojado um pouco mais e o convencional um pouco menos, ok? Se a gente olha a rentabilidade dos perfis, ela demonstra bem, né, todo esse histórico que o André bem representou, esse cenário de recuperação. Então, a gente vê no ano de 2022 o perfil conservador rendendo, né, obtendo um resultado interessante, satisfatório, né, para um perfil que investe predominantemente em renda fixa, ou seja, que não corre riscos. Então, um resultado desse líquido não deixa de ser interessante. Já os perfis convencional e arrojado, eles
estão numa trajetória de recuperação, principalmente porque 2022, que prometia, né, entregar uma recuperação um pouco mais robusta, acabou não fazendo isso, porque outros fatores começaram a surgir no radar. Por exemplo, guerra da Ucrânia, que acabou, de alguma maneira, também entrando nesse cenário e se somando aí os efeitos danosos, né, da Covid. No primeiro trimestre de 2023, a gente vê esse resultado de continuidade desse cenário, mas, sobretudo, aí, o reflexo, né, da economia mais fraca, principalmente pelo desempenho das empresas, fazendo com que a parte de renda variável sofresse, né? A gente vê isso, viu isso acontecendo no primeiro trimestre, bolsas desvalorizando de maneira substancial, muito também em função do cenário local, onde a gente teve o reflexo de uma certa decepção inicial com o pacote fiscal, que agora está se revertendo, né? Quem está olhando bolsa aí nesse momento, está vendo uma bolsa surpreendendo com um resultado bastante forte no dia posterior à aprovação pela Câmara do pacote fiscal. Ou seja, o mercado está entendendo que esse pacote fiscal é um pacote que se não é a melhor solução, o melhor remédio, né, para a questão do controle de gastos do governo, ele é uma ferramenta razoável, uma ferramenta que pode ser utilizada. Então, o mercado, de alguma maneira, comemora isso, e os papéis das empresas estão se valorizando, se recuperando. A gente pode ver, inclusive, essa recuperação no mês de abril, né? Acabamos de divulgar os resultados aí do mês de abril, os relatórios, né? O resultado, na verdade, foi divulgado lá no dia 10, no dia 12, e, de alguma maneira, os relatórios saíram depois, onde a gente faz comentários a respeito dessa recuperação. Basicamente, o que a gente vê aqui no resultado de abril é o efeito, né, da recuperação forte das bolsas de valores e que, de alguma maneira, também continua acontecendo em maio. Então, a gente vê os fundos de investimento performando de uma maneira diferente, de uma maneira muito mais convicta, né? Baseado, então, nesses fundamentos mais otimistas, né? Para a economia brasileira. A gente acabou de ver aí a palestra, a apresentação do André, o próprio André mencionando que a asset do BB ela está um pouco mais otimista que o mercado. Claro, nós não podemos esquecer que nós estamos no Brasil, né? E um colega meu fala que estar no Brasil já por si só é uma aventura, né? Porque não é um país realmente cuja economia é para amadores, né? Talvez a gente seja um dos poucos países do mundo acostumados a trabalhar a inflação, é só ver as dificuldades que o Banco Central americano tem para lidar com uma inflação alta, coisa que a gente aprendeu a fazer, né? Mas, obviamente, que da mesma forma que a gente tem uma recuperação agora, a gente pode ter uma reversão disso em função de algum cenário novo que possa chegar. Tempos difíceis, né? Juros altos, normalmente a gente tem que estar preparado para outras coisas, como, por exemplo, as empresas tendo dificuldades para rolarem as suas dívidas e, de alguma maneira, sofrendo, né? E tendo um desempenho não tão bom quanto se esperava. É só a gente ver o caso, né, das empresas que, de alguma forma, estão sofrendo, né, no Brasil, e é só ver também o caso que o André comentou dos bancos americanos aí que sofreram default, que acabaram encerrando suas operações, foram salvos, na verdade, por outros bancos e pelo próprio governo. A gente tem uma confiança de que a economia pode se recuperar. A gente entende que os fundamentos que estão sendo colocados nesse momento, lê esse pacote fiscal, mesmo a atuação bastante conservadora do Banco Central, né? Muita gente especialista acha que a taxa de juros já poderia ter caído, mas a gente entende que toda vez que a economia, né, de um país, é difícil ter sucesso com aventuras, com decisões
tomadas de maneira abrupta. Então, se de um lado a gente, obviamente, tinha expectativa de que os juros caíssem, e, obviamente, com isso, as empresas teriam uma possibilidade de desempenharem de maneira melhor, e, inclusive, puxando, né, a atividade econômica e alguns segmentos de investimento, como bolsa, os próprios fundos imobiliários, né, e outras atividades que têm um pouco mais de risco. De outro, a gente fica bastante confortável também por saber que nós temos uma autoridade monetária cuidando de maneira bastante conservadora no que diz respeito ao trato dos juros. A gente acredita que, assim como o BB mencionou, né, que espera no segundo semestre cortes de juros, a gente torce também por isso e também acredita que isso possa acontecer, e aí provavelmente a gente vai ter, né, um desempenho melhor, não só da carteira consolidada, né, e aí não somente em Embraer-Prev, mas o mercado como um todo de investimentos, né, e um espaço, um fôlego, um alívio também para os ativos de maior risco. A gente gosta de mostrar sempre esse slide, é um slide que mostra o desempenho do plano Embraer-Prev em toda a sua trajetória, quando ele foi criado lá em 99 até agora, no último ano. Então, a gente mostra que, apesar de todas as dificuldades, a gente vê essa curva espelha algumas oscilações. Essas oscilações, em geral, são momentos de crise, né, ou de oportunidade que surgiram no mercado, e a gente vê que o plano, não obstante é um período longo, né, de avaliação, a gente observa o plano sempre crescendo e com rentabilidades históricas que entregam a recomposição da inflação, mais um ganho real de pelo menos 5%, no caso do perfil arrojado, os outros perfis conservador acima de 6,2%. Eu finalizo a apresentação com um pedido, né? Nós temos, todo mundo sabe que o plano Embraer-Prev, né, como um plano de previdência complementar, ele é um plano que visa, claro, o benefício de aposentadoria, mas nós não podemos esquecer sempre outras características do plano que trazem vantagem, né, para esse tipo de benefício. E uma das questões que eu sempre costumo dizer é que, além de ser um plano onde você poupa para, em algum momento da sua vida, você poder receber de volta aquele patrimônio rentabilizado sob a forma de um benefício mensal, a gente tem também que considerar todo o incentivo que o próprio governo dá por meio, né, da Receita Federal, no que diz respeito à parte tributária. Então, tudo que você faz de contribuição ao plano, você, de alguma maneira, pode deduzir da sua base de cálculo do imposto de renda anual. Além disso, né, é um plano que ele funciona muito bem como uma ferramenta de sucessão. E o que é isso, né? O que é isso é, à medida que a gente vem a faltar, a gente transmitir todo aquele patrimônio para os nossos beneficiários, de maneira que eu não tenha nenhum tipo de dificuldade para fazer isso, até mesmo porque eu estou faltando e eu quero que minha família tenha essa cobertura. Pouca gente sabe, mas tudo que eu tenho hoje, né, de patrimônio na minha vida, para fazer uma sucessão disso aos meus herdeiros legais, eu pago algum tipo de imposto, né? Muitas vezes eu tenho que fazer algum inventário, ou tenho que fazer uma doação, ou eu tenho que contratar um advogado, eu tenho as despesas de cartório, tudo isso são despesas que incorrem na transferência de qualquer patrimônio que eu tenha para os meus beneficiários. E isso tudo tem custo. Inclusive, ITCMD, que é Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, que é um imposto estadual, já mencionei isso em outras oportunidades nesses nossos contatos, como sendo um imposto estadual que incide sobre bens, né? E aqui, mais uma vantagem para o plano de previdência Embraer-Prev, que isso não ocorre quando eu faço a opção pelo plano e nomeio os meus beneficiários. Por quê? O plano de previdência Embraer-Prev não é considerado um bem, ele é considerado uma verba de assistência de alimentos para
as pessoas que vão utilizá-lo. Uma questão de primeira necessidade. Então, nesse sentido, quando eu faço a transmissão desse meu patrimônio que eu tenho no plano para os meus beneficiários, eu não tenho nenhuma incidência de impostos. Claro que a partir do momento que meus beneficiários vão utilizar esse benefício, eles vão pagar imposto de renda, que aí é uma questão que não se discute, né, com a Receita Federal, mas não há imposto sobre essa transmissão. Não há pagamento de TCMD, não há pagamento de cartório, não há pagamento de advogado, porque isso tudo já está pacificado dentro do regulamento do plano de benefícios. Regulamento que todos nós aceitamos quando a gente fez a adesão ao plano. E é uma coisa boa, né? Então, mas por que você está falando isso, então, Eliel, se isso é uma coisa boa? E é uma coisa boa, mas uma das questões fundamentais para que a gente possa cumprir esse nosso papel, é que os nossos participantes cadastrem bem os seus beneficiários, né? E recentemente a gente fez uma análise da nossa base de dados e constatamos que cerca de 20% dos nossos participantes ainda não têm beneficiários cadastrados, cerca de 4.000 participantes. É muita coisa. Então, a gente vem a público novamente, nós vamos soltar uma campanha em breve, propondo novamente essa questão do cadastramento de beneficiários, mas eu aproveito esse fórum aqui para a gente poder reforçar esse ponto. Não há nenhuma dificuldade de fazer esse cadastramento, ele é online, basta entrar no portal. Nesse caso, não pode ser feito pelo app, eu tenho que fazer pelo portal, mas é muito rápido, cadastrando lá o CPF, entrando com a senha, é muito rápido e vocês já garantem, então, essa tranquilidade de terem os seus beneficiários cadastrados. Na mesma esteira, aproveito para reforçar também a atualização cadastral, os dados para contatos, principalmente e-mail, principalmente telefone, porque a gente tem mandado muita coisa de novas comunicações, principalmente, por exemplo, as resenhas semanais com notícias do mercado, o informativo Embraer Prévio Você, o relatório anual, né, convites para as lives, campanhas que a gente vem a divulgar, enfim, tudo isso é importante. Então, novamente aqui, peço a colaboração de vocês, entrando lá no cadastro e fazendo suas atualizações. É muito rápido, é muito prático, e ao fazer essa atualização, vocês recebem um protocolo por e-mail que comprova que aquelas alterações foram realizadas. Juliana, era isso da minha parte, tá? E aí vamos verificar se temos perguntas, né? Para que a gente possa trabalhar. Algumas regras, por exemplo, pedem que o fabricante de alimentos comprove que sua produção não venha de área desmatada, mesmo que legalmente. Outras limitam o consumo energético de equipamentos, como é o caso das TVs 8K. E há também a nova regra francesa que proíbe voos de duração menor que 2 horas e meia, em trechos que não podem ser feitos por trem. Você enxerga nessas medidas algo que possa prejudicar o crescimento / manutenção da indústria brasileira, inclusive Embraer? Antes de falar da Embraer, né, eu acho que a Embraer até tem uma posição mais tranquila, porque eu estudei há algum tempo, né, a Embraer. Eu sei que vocês têm muitos fornecedores que são fornecedores europeus também, estão bem ligados ao mercado europeu. Então, eu não vejo muito problema no aspecto específico da Embraer, mas eu não sou especialista nesse tema. Para o Brasil, e aí olhando algo que é mais premente, que eu tenho olhado mais de perto, a questão ambiental é um ponto que merece muita atenção. Uma das justificativas para o acordo Mercosul-União Europeia não ter saído do papel é exatamente uma das justificativas tem a ver com o meio ambiente. Eram críticas à postura, né, do governo brasileiro de então na forma de lidar com o meio ambiente, na forma de
enfim, uma atitude menos agressiva, vamos colocar assim, de combate aos problemas ambientais, né? A gente há uma expectativa, né, de até algum avanço nesse campo, né? A ministra do Meio Ambiente atual é uma pessoa muito conhecida, né, de atuação nesse campo. A gente até espera que, enfim, a gente tem espaço para ganhar terreno quando a gente pensa na questão ambiental em relação à Europa, principalmente para os nossos produtos agropecuários, tá, pessoal? É impressionante como eles não gostam de comprar produtos nossos, mesmo de regiões que não têm desmatamento. Mas aí tem outra questão, tem a questão com o produtor agropecuário europeu, então é muito mais uma disputa comercial do que uma disputa ambiental. De toda forma, se a Europa flexibilizar as regras, seria algo que nos ajudaria muito. Mas a gente, na verdade, não depende muito da Europa, tá? Hoje em dia, quando eu penso as exportações brasileiras, a Europa não é um dos principais mercados nossos. Então, se eles flexibilizarem, ótimo, vão poder comprar mais, vai ser bom para a gente, mas a importância deles para o Brasil é limitada. Os principais mercados do Brasil são a China, a Argentina e Estados Unidos. Muito mais da metade das exportações nossas vão para esses destinos. Então a Europa é uma participação menor. Tá? Obrigada, André. A próxima pergunta é para o André novamente. Olá, André. Gostaria de fazer uma pergunta sobre os impactos do novo arcabouço fiscal na conjuntura apresentada por você para o Brasil. Eu vou plagiar um colega economista, dois, na verdade, dois colegas. O colega do Morgan Stanley, do Morgan, é um banco lá de fora, né? O que ele escreveu? Esse arcabouço fiscal não é o céu, não é o melhor dos mundos, não é o ideal, mas é melhor do que o meu cenário anterior para o Brasil. E aí eu vou citar também o Marcos Lisboa. Marcos Lisboa disse algo muito parecido. Marcos Lisboa, economista do INSPER, já esteve lá no governo, conhece essas contas assim, na unha. Marcos Lisboa e o Marcos Mendes escreveram juntos, são dois economistas do INSPER que já estiveram no governo cuidando dessas contas. Então, eles conhecem ali no detalhe. O que eles escreveram? Olha, esse arcabouço fiscal não resolve todos os nossos problemas, mas o cenário com o arcabouço fiscal é melhor do que o cenário que eu tinha sem o arcabouço fiscal. Então, assim, não é o ideal, mas é bom. Ele evita cenários em que a gente tem um descontrole fiscal elevado. Ele meio que cria umas barreiras que vai empurrando a gente para uma situação de fiscal sob controle. É lento, é gradual, o ajuste é bem paulatino, mas ele vai empurrando a gente, né, a ter sempre uma situação fiscal razoavelmente ali sob controle, de forma que a dívida pública não aumente tanto. Tá? E aí, quando a gente olha para os mercados, os juros no Brasil ele até cederam, os juros longos, né, os juros de 10 anos, 10 anos ou mais, eles até cederam em boa medida, né, por causa do arcabouço fiscal. Opa, o risco do Brasil ter uma situação fiscal descontrolada, ele diminuiu. Então, já que o Brasil diminuiu esse risco, eu vou cobrar menos juros, né, do governo brasileiro, né?
principalmente quando eu olho para prazos mais longos. E aí a nossa curva de juros até cedeu, tá? Em resposta a esse arcabouço fiscal. Então é algo, é o céu? Não, não é. Não é. Precisa de esforço adicional do governo, mas ele cria algumas barreiras, alguns limites, que vão nos conduzir lentamente para uma situação mais confortável, tá? Obrigada, André. Agora nós temos uma pergunta para a Embraerprev. Seria interessante dar uma ideia dos custos de inventário, ITCMD, cartórios e também a burocracia envolvida nesse processo. Ok, boa pergunta, dá a oportunidade de a gente tentar esclarecer. Claro que essa questão dos custos, ela depende muito da cidade, depende muito do estado, depende muito também de como a família resolve endereçar este assunto, tá? Mas o fato é que, situação base, o participante nomeou seus beneficiários, tá? Qual é o custo? O custo é zero, né? Então, nesse caso, o participante, ele simplesmente deixando lá os seus beneficiários, a Embraerprev vai entrar em contato com esses beneficiários, ou os próprios familiares podem entrar em contato com a Embraerprev por meio dos nossos canais de atendimento, e não há burocracia, porque já está tudo definido lá, né? Basicamente vai ser cumprida como se fosse um testamento, né? Então, aquele testamento, uma coisa simples. Em geral, o testamento na vida real ele tem um custo, né? Um custo alto até, mas esse, aspas, testamento da Embraerprev, ele não tem custo nenhum, e basicamente é só uma questão de definir, né? Juntar alguns documentos, claro, para que os beneficiários possam exercer os seus direitos. No que diz respeito à burocracia mencionada, imaginando que essa situação não é diferente, não há beneficiários cadastrados. Aí é uma situação 2, né, ou a situação B. Então, aí sim, aí a gente tem todo um processo burocrático. Por quê? A gente vai ter que, o regulamento do plano diz que, numa situação como essa, não há caracterização de quais são os herdeiros legais. Então, a gente precisa definir, na ausência dos beneficiários, quem são os herdeiros legais. E aí, cada família pode optar por um caminho. Um deles é o inventário extrajudicial, que é por meio de comparecimento a um cartório e pedindo que o cartório proceda essa documentação. De qualquer maneira, seria feito um inventário. Em geral, os inventários extrajudiciais, eles são consensuais, né? Então, todo mundo deu de acordo e aí você faz lá esse processo. Aí, o que você vai ter de custos em geral, né? Vai depender do estado, vai ter que ter a despesa do cartório, o cartório propriamente dito, então vai ter os honorários, né? Então, cada cartório pode definir as suas tarifas, isso não é uma coisa muito bem regulada, né? Não há propriamente uma tabela muito rígida em relação a isso. Então, o custo de cartório, eu não saberia precisar hoje quanto que isso representa, mas é fácil aí entre 10% e 12%, muitas vezes, né, o cartório pode cobrar sob a forma de uma taxa fixa. Agora, uma coisa que nós sabemos é que vai ter a incidência do ITCMD sobre o patrimônio como um todo, e aí varia de estado para estado. No estado de São Paulo, por exemplo, 4%, no Rio de Janeiro e Minas são 5%, né? Em outros estados 4% também, mas em geral entre 4% e 5%, tá? Quando o inventário é judicial, aí que envolve um advogado, em geral, quando não há consenso entre as partes para se definirem, né, os herdeiros legais, o que acontece é que vocês vão ter que as pessoas teriam que contratar, os beneficiários teriam que contratar um advogado. Em geral, o advogado cobra 20%, né, do valor que está sendo objeto, né, daquela definição. E, novamente, o ITCMD, 4%, 5%. Então, a gente no dia a dia trabalha com isso, né, mais especificamente o nosso pessoal de atendimento, né, a área de seguridade, a gente vê quase todos os dias
situações, quase toda semana, melhor dizendo, situações onde não há beneficiários cadastrados, e aí a gente tem uma grande dificuldade, inclusive, para atender as pessoas, para elas entenderem essa limitação que remete à legislação Código Civil brasileiro. Quando há beneficiário, muito tranquilo. Tá? Normalmente são atendimentos muito produtivos, né? Não obstante a situação, que é uma situação difícil, né? De falecimento em geral, mas são encontros muito mais produtivos, porque já há uma definição clara, então é só uma questão de seguir o processo, alguns documentos que precisam ser comprovados, e basicamente fica por isso mesmo, ou seja, muito mais rápido e, obviamente, a família não tem custos com isso, tá? Então, é difícil precisar, né, fazer um simulador, por exemplo, disso, porque isso passa por um comportamento, muitas vezes, de preço desses cartórios, mas acredito que tenha dado uma ideia aí, né, de como isso funciona. Obrigada, Léo. Temos aqui uma última pergunta para o André. Quem irá pagar mais imposto na reforma tributária, caso seja aprovada? Eu acho que todo mundo tinha que pagar mais imposto, menos eu, né? A gente tem sempre essa lógica, né? E é difícil, porque, por exemplo, o setor do agro, o setor primário, a produção agropecuária, ela não, paga muito pouco imposto na saída. Ou seja, eu vendo o produto e ali eu tenho pouca taxação, né? Ou nenhuma, quase nenhuma. Mas eu pago imposto, por exemplo, no fertilizante, né? O produtor rural paga tributos no fertilizante, ele paga imposto quando ele compra uma nova máquina, um novo equipamento para usar na produção. Então, e aí é um imposto indireto que nem sempre ele vê. O setor de serviços é parecido, né? Ele paga muito imposto naquilo que ele consome para fazer a produção, mas na saída, né, na prestação de serviços, a alíquota é menor. Quem paga muito imposto hoje na saída é a indústria. A ideia dessa reforma tributária é eliminar os impostos, diminuir os impostos na cadeia e aumentar o imposto final para todo mundo, de tal forma que o imposto seja muito parecido ou igual para todo mundo. Então, o produtor rural que não paga na saída, quando ele vende, ele passaria a pagar. O prestador de serviços tem aí alguma contribuição sobre serviços, né? Algum INSS, mas é baixinho, essa taxação aumentaria. Então, ele pagaria mais na saída. Mas, em compensação, como eu elimino a tributação na cadeia, o produtor rural deixaria de pagar no agrotóxico, deixaria de pagar, né, no defensivo agrícola que ele usa, deixaria de pagar na máquina, no equipamento que ele compra, consome para produzir. O NET, quando a gente fala o NET, assim, eu vi estudos sugerindo que o setor de serviços, na verdade, não vai pagar muito mais, porque ele já paga nos custos, nas coisas que ele compra, assim como o setor agropecuário. Mas a percepção do produtor rural é que ele vai estar pagando mais, porque agora ele vai preencher o boleto do imposto na medida que ele vendeu o produto final, que ele não faz isso, né? O NET, quando a gente compara, considerando o que ele paga na entrada lá do custo e com o que ele paga na saída, muda pouco, mas a percepção dos setores de serviços e do setor de agronegócio, a percepção é que ele vai passar a pagar o que ele não pagava antes, né? Então, essa é uma barreira importante à reforma
a essa reforma tributária, né? Por mais que claramente a indústria vai pagar menos, ela tem uma redução de tributos importante para o setor industrial. Quando eu tiro o tributo de toda a cadeia, também reduzo tributos para os outros setores. Mas a percepção dos outros setores é que eles vão pagar mais, que eles vão sair perdendo, né? É possível que até passem a pagar um pouco mais na conta, mas o resultado líquido da reforma é melhor do que a sensação que eles vão ter inicial, tá? Então, um ponto delicado da reforma tributária é exatamente esse, né? Convencer que todo mundo pagando razoavelmente a mesma coisa é melhor do que a forma que é hoje, que eu cobro imposto sobre imposto, a última discussão foi ICMS, imposto federal sobre isenção do ICMS, um negócio de maluco, né? A reforma tributária tende a resolver esses problemas e equalizar e ser uma coisa só, ou aproximar, né? Nunca ela é definitiva, mas aproxima de uma coisa só para todo mundo, né? Uma coisa só para todo mundo é bom para todo mundo, mas alguns setores vão reclamar, como eu disse. A agropecuária e o setor de serviços vão achar ruim e podem travar essa reforma, tá? Eles precisam ser muito bem convencidos de que a reforma não é tão ruim para eles, né? Excelente, André, muito obrigada. Bom, pessoal, chegamos ao fim do 20º Encontro de Participantes Assistidos do mês de maio. Nós gostaríamos de agradecer a participação do André, que esteve conosco, agradecemos ao Eléo e a todos vocês que nos prestigiaram. Uma ótima tarde a todos e até a próxima. Muito obrigada.